folículo, você vai precisar da presença o quê? Maior, o pico aqui do LH. Então, você tem um aumento enorme do LH. Essa primeira fase, tá bom? É o que eu chamo de fase folicular. E por que eu chamo de fase folicular? Porque foi todo desenvolvido exatamente o processo do folículo ovariano. Depois dessa fase folicular, em que você tem o quê? O rompimento do folículo, que é na metade do ciclo. E detalhe, pode ser uma média, tá? Não precisa ser décimo, digamos, 28 é no 14º. Também não tem essa religiosidade. Você pode ter isso aí, por exemplo, no 14º, ser rompido entre o 13º e o 15º. Aí, mais ou menos, ou 17º, 16º, por aí. Nessa fase, é uma média de tempo de 24 a 48 horas antes da metade do ciclo, tá bom? Então, com isso, o LH vai fazer com que haja o quê? Um rompimento, e repare que vai acontecer uma coisa, e aí que vão das partes mais interessantes. Eu não falei para vocês que o corpo lúteo exatamente faz com que produza o quê? Hormônios sexuais femininos? Olha quem está começando a aumentar aqui, o estradiol e a progesterona. E progesterona dá um pico aqui. Exatamente nesse pico, após a metade do ciclo, que a gente agora não chama mais de fase folicular, você chama de fase luteínica, tá? Por que é luteínica? Por causa do corpo lúteo. Então, essa aqui onde tem o corpo amarelo, a fase luteínica, você vai ter exatamente o quê? A questão exatamente da produção de progesterona. Então, você vai ter um pico de progesterona. E acontece uma coisa interessante com o cérebro. O cérebro, ele sempre vai entender o seguinte: toda vez que há uma produção de progesterona, significa o quê? Ah, aumentou a quantidade de progesterona. Então, significa que a mulher já amadureceu o folículo e já rompeu este folículo. Então, ele manda uma ordem, é como se o cérebro recebesse a seguinte ordem: olha, já que aumentou, obviamente, a questão do aumento da progesterona, vamos o quê? Diminuir. E olha o que acontece exatamente com FSH e com LH. Vamos diminuir a produção dele. Aí você tem uma queda. Aí você vai me perguntar, por que você tem uma queda, professor? Repara, ele não já amadureceu o folículo aqui no início? Eu fiz amadurecimento do folículo. Depois, nós já não fiz um rompimento do folículo? Rompimento do folículo. Então, já que eu amadureci e já que eu rompi, não preciso mais das quantidades elevadas de quem? Desses hormônios. Então, consequentemente, o que vai acontecer? A progesterona vai fazer o quê? Inibir a quantidade de produção de FSH e de LH. Então, com isso, o que acontece? Toda vez que você aumenta a quantidade de progesterona, você vai ter o quê? Um aviso para o que haja uma diminuição do hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Inclusive, esse processo, a gente vai depois conversar um pouquinho sobre isso, isso é a base exatamente do anticoncepcional. O anticoncepcional é como se fosse um e-mail de eu gosto sempre de dizer isso, um e-mail, uma carta, como queiram, de mentira para o cérebro. Sabe que o cérebro toda vez entende quando você tem um anticoncepcional? Ele é a base de progesterona e estrógenos. Então, o que acontece? Ele entende o seguinte: progesterona e estrógeno elevado no sangue. Essa mulher já amadureceu o folículo e já rompeu o folículo. Então, você não precisa o quê? De estímulo. Então, por esse motivo, é que a mulher não ovula exatamente quando está tomando anticoncepcional. Porque é como se você tivesse um evento exatamente da fase luteínica. É como se tivesse um corpo amarelo aí produzindo progesterona o tempo todo. Essa é a ideia do anticoncepcional. Tá? Então depois eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Isso faz com que você tenha aí, entre esse 14º até o 28º, a tal da fase luteínica. Mas repara uma coisa: o corpo amarelo começa a atrofiar. Ele vai diminuindo. Ele vai exatamente chegar ao quê? Ao chamado corpo albicans, folículo atrésico, uma estrutura que não produz hormônios. Olha o que acontece para o estradiol e progesterona, eles começam a cair. Quando eles caem, uma série de modificações vão ocorrer. Uma delas é em função exatamente o que? Do endométrio. Repara que o endométrio, isso aqui é a parede do útero, tá bom? Ela está toda vascularizada, ela cresceu em função do quê? Recebeu possível, obviamente, o quê? Célula fecundada. A possível, obviamente, evento de fecundação. Mas se isso não acontecer,
você vai ter o quê? Começa o processo de descamação, desestabilização disso. Por quê? Porque progesterona e estrógenos vão garantir essa estrutura o que mais desenvolvida. Então, com isso, ela estando mais desenvolvida, ela vai ter capacidade de acolher a célula ovo-zigoto. Mas se não houver a fecundação, o que acontece? Desestabiliza, ela cai, e é claro, isso aí é representado o quê? Pela chamada menstruação. O ciclo para, professor? Não, não para. Repara que estradiol e progesterona caíram, mas quando vai chegando aqui, eles vão começar a aumentar de novo. No momento que há a queda, aqui, o cérebro também vai entender uma coisa. Comece a aumentar a taxa de FSH e LH, porque agora vai começar o quê? O próximo ciclo ovariano. Com o próximo, obviamente, o quê? Ovário. Primeiro começa com um, depois vai para outro. Entenderam o que eu falei? Dúvidas? Enquanto eu estou colocando alguém aqui para a sala de aula. Vale agora ou cale-se para sempre? Tudo certo? Sabem tudo sobre ovulação? Nossa, é a minha primeira turma. Nesses meus 10 anos não me perguntar nada. Sabem tudo de ovulação. Coisa boa. Turma esperta. Muito bacana. Nenhuma perguntinha. Entendem tudo de hormônios, entendem tudo de ovulação. Então tá bom. Vocês é quem manda. Enquanto Yasmin entra, vamos lá. E daí, professor? E daí, voltando para cá, enxergando os slides, meninos? Meninos estão aí ou já dormiram? Não, professor. Não, tá vendo Não. Ah, tá. Não dormiram ou não vendo o slide? Nem uma coisa, nem outra. Ah, tá certo, ótimo. Então é não para os dois. Vamos nessa. Deixa eu só... Ai, paciência. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui e novamente colocar. Está uma batalha campal essa internet hoje. Depois peguem aquele link que tem ali, depois dêem uma olhadinha em ciclo ovulatório. É interessante aquele videozinho. Ele é autoexplicativo. Ou se quiserem, tem uma explicação minha, como eu falei nas minhas aulas anteriores, nas minhas outras turmas. Vocês procurem a aula de tegumentar, que vocês vão ver. Eu comecei a assistir essa aula, mas eu não terminei, não. Eu parei nessa parte que ia começar É isso. apresentar o vídeo. O vídeo. Isso. Depois você olha o vídeo, que eu explico lá o vídeo, porque realmente tá difícil até de passar os slides aqui hoje. Nossa. Dura aqui a história. Só um minutinho. Pronto, deixa eu compartilhar ele aqui agora. Ai, ai. É. A tarde tava uma coisa. Eu não sei o que aconteceu mesmo. Pelo menos finalizar essa história. Vamos lá. Compartilhar. Deixa eu ver aqui, porque realmente não... Peraí. Peraí que ele tá travado. Pronto, acho que ele agora vai. Peraí. Pronto, agora ele compartilhou. Tá aparecendo para vocês agora? Não. Não? Sim. Agora apareceu. Agora tá indo. Agora apareceu para mim e aparece para vocês. Veja só. É o mesmo slide, é isso? Slide, é isso mesmo, o mesmo slide, está correto.
Lembre-se, 28 dias, um ciclo médio. Lembre-se sempre que antes da o quê? Do período de ovulação, ou seja, 14º dia, você tem o quê? A fase, o quê? Chamada de folicular. Por quê? Amadurecemos o folículo ovariano. Depois, pós a metade desse ciclo, após a metade dessa ovulação, temos a chamada fase luteínica, produtora exatamente o quê? Via corpo amarelo de hormônios como a progesterona. Lembre-se que estrógeno e progesterona também estão andando juntos. São eles que vão manter o quê? Endométrio, são eles que vão manter exatamente o processo todo dos eventos aí. Então, todos esses processos vão ser mantidos pela progesterona. Mas depois, com o passar do tempo, com a involução do corpo lúteo, o corpo amarelo, ele se transforma em folículo atrésico, o corpo albicans. Consequentemente, baixando esses níveis de progesterona. E com isso, só com isso, o que vai acontecer? Você tem exatamente essa estrutura sendo mantida, ou seja, o útero, tendo ele desenvolvido e somente mantido por causa dos níveis altos de progesterona, meninos. Então, o que vai acontecer aí? Com a queda da progesterona, o que vai acontecer? Desestabiliza a questão do endométrio e você vai ter a descamação, a famosa descamação, consequentemente, o início do ciclo menstrual e preparação para um novo ciclo. Certamente nisso aí, você vai ter uma duração, como eu falei de vocês, ó, aqui a média, entre 23 e 35, obviamente conforme o freguês, aí não tem problema nenhum, tá bom? Mas sempre uma coisa certa, na metade do ciclo ocorre o quê? O evento exatamente de ovulação, não importa a etapa, tá bom? E lembre-se sempre disso aí. E sempre vai depender o quê? As próprias mudanças envolvendo o próprio útero. Por isso você vai ter o quê? A fase menstrual, proliferativa, secretora e pré-menstrual ou isquêmica. E se tem uma isquemia, tá? Sempre significa o quê? É falta de irrigação, tá? Que no caso, obviamente, não é no período da menstruação. Isquemia, essa falta de sangue, é fora do período menstrual. Exatamente esse aqui, até ele é comparável ao vídeo, eu acho bem interessante porque ele é mais completo do ciclo menstrual. Ou seja, só repassando aqui para vocês. Deixa eu só tirar um pouquinho vocês aqui, do lado, pronto. Você tem aqui, ó, exatamente o evento onde todo começa onde? Na hipófise. Lembre-se que você tem o hipotálamo mandando o estímulo para a hipófise de quê? Dos chamados hormônios gonadotrópicos. Quem são? FSH, hormônio folículo estimulante. E LH, hormônio luteinizante. Você tem uma fase prévia, exatamente, que vai até a metade do ciclo, que eu chamo o quê? Fase folicular. É a fase na qual há o amadurecimento do folículo, tá bom? Então, com isso, o LH e o FSH andam juntos, depois vai chegando na metade do ciclo, você tem exatamente um pico do LH, o hormônio luteinizante. Para quê? Rompimento do folículo. Então, consequentemente, esse rompimento do folículo vai ajudar o quê? No processo de ovulação. Então, o processo ovulatório de ovulação vai acontecer aonde? Na metade do ciclo ovulatório. Não esquece disso, tá? Causado por quem? LH. LH causa um rompimento, hormônio luteinizante. FSH, folículo estimulante, estimula o folículo ovariano. Bacana. Depois disso, lá na metade do ciclo, o que você vai anotar? Estrógeno e progesterona, apesar de estarem, obviamente, aqui juntos, você vai ter um determinado momento que vai ter um pico de progesterona. Isso coincide exatamente com o quê? A produção do corpo amarelo. O que é o corpo amarelo? Ele nada mais é que o corpo amarelo ou corpo lúteo, uma estrutura produtora de quem? De progesterona. É uma glândula endócrina. Tá? E vai ter um período exatamente que é a chamada fase lútea, ou luteínica, como queiram, que vai produzir exatamente muito hormônio de progesterona, ou seja, garantindo, junto com os estrógenos, o desenvolvimento do endométrio, o endométrio crescendo, exatamente em função disso. Mas ele é mantido durante um curto período, exatamente a fase lútea, pós a ovulação. Isso vai até mais ou menos aí a casa dos 27 dias, né? Então, com isso, você começa a ter uma queda de progesterona, caso não haja gravidez, e, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ter aí uma desestabilização do endométrio, consequentemente, o que? A descamação ou menstruação.
E lembre-se, aqui vocês inclusive olham no início do ciclo. Repara que aqui daqui a pouco, olha o que vai estar acontecendo. O Professor, FSH, só um minutinho. O FSH e o LH começam a alterar novamente a sua quantidade. Para quê? Para exatamente após os 28 dias, nesse período, você começar um novo ciclo ovulatório. Lembre-se sempre que um ciclo emenda com o outro. Não tem intervalo de descanso. Você tem uma alternância entre os ovários. Pode falar, Maurício. quem tem problema de endometriose, o que acontece esse período aí por conta do excesso do hormônio? Por causa das dores? Sim. Exatamente. É por causa das dores. Porque a progesterona, estrógeno, o que acontece? Isso aqui tudo é musculatura lisa. Endometriose são tecidos exatamente que vão crescendo o quê? Nas partes periféricas, nessas regiões. E o que vai acontecendo aí? Como você tem exatamente um estímulo hormonal, tudo isso aqui contrai. Isso aqui, inclusive as trompas. Então, por esse motivo, tem a dor, em função disso aí. Pode aumentar o fluxo menstrual, em função disso aí. Tem uma série de questões que podem acontecer em função disso aí, relacionadas a isso. O evento endometriose pode acontecer por isso. E é claro, outra coisa que também tem que sempre lembrar, esse ciclo é constante, é um ciclo no qual sempre, mas sempre, prepara para uma gravidez. A ideia é essa, é engravidar, tá bom? Então, por esse motivo, é claro, se a menstruação ocorrer, ótimo. Se não ocorrer, você vai ter sempre um ambiente prontinho para acolher a estrutura fecundada, tá bom? Entendido? Também Ô, professor, Assim, no caso da endometriose, impossibilita da pessoa engravidar, não é verdade? Você pode ter algumas dificuldades. Depende, caso a caso. Depende de caso a caso. Caso a caso, em função disso aí. Depende dos níveis, né? Essa é a questão. Você entra também com medicação, você entra com uma série de coisas. Então, depende de caso a caso. Isso é uma coisa que o obstetra, o ginecologista, geralmente avalia isso aí. Existe caso a caso. Mas há Estou te uma perguntando. dificuldade, sim, em função disso. É isso, porque minha sobrinha, ela já tem o quê? 6 anos tentando e, segundo ela falou que o médico disse que ela não iria engravidar por conta da endometriose que ela tem. Como eu disse, é mais ou menos o caso lá da nossa amiga que acabou de dizer que a tia dela também. O meu tio estava lá com varicocele e ele não ia engravidar. E adivinha, parabéns, ela ganhou um primo. Então, esse negócio que nunca e jamais é perigoso. Eu acho sempre perigoso em biologia. Cuidado. Se ela Então tratar. eu vou dar essa esperança para ela. Vou dizer a ela que ela Não é questão de dar uma existe esperança. Parou. Procure um outro profissional para fazer a avaliação. Ponto. Não me bota nessa história. Ela já passou por vários. Ela veio de Fortaleza. E todos falaram a mesma coisa? Todos falaram a mesma coisa. Aqui em Salvador, ela passou também por 3. E os 3 falaram que ela não existia a possibilidade. Se fosse assim, você não tinha como resolver também inibir a questão da endometriose. E você tem. Exatamente com tratamentos hormonais. Nada para Deus é impossível. Vamos colocar assim, mas vamos nessa. Deixamos isso de lado. Vamos para o ciclo ovariano, melhor. Senão a gente vai ficar até 11 da noite aqui. E daí, pessoal, o que acontece? Professor? Oi, pode falar. Rapidinho. Em relação à pílula do dia seguinte, como Vou é que falar depois, não agora. Não. Tá. Ainda não. Métodos contraceptivos. Passo por eles e comento sobre a pílula do dia seguinte. Agora não. Só um minuto. Mas também tem um detalhe, exatamente em função de hormônios. Isso eu já posso te adiantar, tá bom? A gente vai falar sobre isso já já. Deixa eu só falar aqui exatamente dos eventos. O que acontece? É a famosa história. Você não tira na Mega Sena, mas parabéns, vocês vão ser papais e mamães. Exatamente isso aqui que vamos começar a comentar agora. É o seguinte, quando ocorrer o encontro dos gametas, masculinos e femininos, que acontece aqui, que a gente vai falar já já, no terço médio da trompa de falópio, tá? Os espermatozoides e ovos se encontram. Eu vou falar daqui a pouco a epopeia do senhor zoidinho, né? Do senhor espermatozoide, para chegar até aí. A gente vai conversar sobre isso. Então, é claro, isso permite exatamente que haja o quê? Um encontro. E a partir do momento que ocorre o encontro espermatozoide e óvulo, eles vão o quê? Após a fecundação, vão estar o quê? Unidos. E não vão ser mais espermatozoide e não vai ser mais óvulo. Simplesmente já vão migrar juntos e formar célula-ovo ou zigoto.
Célula ovo ou zigoto, exatamente a resultante da junção do espermatozoide com o óvulo. E eles seguem para cá em direção ao quê? Ao útero. Lembra que o útero está desenvolvido e ele permite exatamente que haja a implantação da célula ovo ou zigoto? Mas aí tem uma coisa interessante que vai acontecer. Lembra que eu falei para vocês estavam me perguntando agora, professor, que o corpo amarelo exatamente produz lá progesterona e mantém o endométrio. Mas depois disso, o que acontece? Ele cai quando não ocorre fecundação. Mas se ocorrer a fecundação, essa era a próxima pergunta de vocês. Ocorrendo a fecundação é o seguinte, meninos. Vocês vão ter aqui a seguinte questão. Eles vão se unir, vão ocorrer a implantação aqui, e tem um aviso, uma sinalização. É como se fosse um outro aviso lá para o ovário, dizendo o seguinte, mas esse aviso se chama HCG, ou se quiser, GCH. Ou se preferir, pode chamar de gonadotrofina coriônica humana. Hormônio exatamente de sinalização, sabe para quem? Para o ovário. Sabe o que esse hormônio diz para o ovário? Dizendo, olha, eles foram felizados, parabéns, receberam aqui a chegada do Joãozinho e da Mariazinha. Pode suspender, pode diminuir a produção de progesterona que a gente assume daqui. Sabe por que assume daí? Porque exatamente nesse prazo, faz um cálculo aqui, se a gente botar de 28 dias e tiver um atraso mais ou menos de 2 semanas, bate mais ou menos essa data aqui, de 50, não é isso? Porque exatamente os níveis de progesterona estarão caindo aqui, mas vão estar aumentando aqui. O que está acontecendo aqui para aumentar o nível de progesterona e estrógeno? Nesse instante, você está formando o quê? A bolsa, a placenta. A placenta sendo desenvolvida. E uma das características da placenta exatamente é essa. Produção exatamente de quê? De hormônios. Você tem uma glândula endócrina gigante que está aparecendo aí. Então, com isso, a placenta vai durar durante lá os 6 meses dela a produção desse o quê? Desses 9 meses, a produção do quê? Exatamente desses hormônios. Então, com isso, você vai ter uma involução aqui do corpo lúteo para corpo branco, corpo albicans. É o tempo disso aqui se adaptar para o quê? Começar a produzir hormônios e segurar isso até o final da gravidez. Ou seja, aqui tem uma pergunta boa que eu já posso responder, que é o seguinte, que as pessoas têm a mania de confundir e bate o pé. Que minha tia, que minha amiga lá da terceira ladeira da casa à esquerda, aconteceu com ela, professor, e foi isso. Tá, mas eu vou te contar um segredo. Não, tá escutando? Não. Bem grande. Não. Não existe menstruação após a fecundação. Depois que você teve a fecundação, encontro espermatozoide e óvulo, implantação aqui, não, é um não mesmo, bem grandão. Se eu tivesse lá no quadro, eu ia botar um não em vermelho. Não existe menstruação. Por quê, professor? Minha prima, minha vizinha, minha tia, minha sei lá quem, sei lá, alguém menstruou. Não menstruou, apenas sangrou. Ou seja, como isso aqui é vascularizado, o endométrio, o que acontece? Às vezes, microvasos podem se romper. Às vezes, em função de uma má implantação, exatamente o quê? Da estrutura, exatamente da célula ovo-zigoto, pode acontecer também uma outra coisa. Ou seja, para essa má implantação, o que o obstetra vira e fala para a mamãe, futura mamãe? Mamãe, vai descansar. Ao invés de você querer subir rapé, pular lá, fazer spinning, fazer, sei lá, fazer o que, varrer a casa inteira, as 3 andares da casa, vai descansar. E por que ela vai descansar, professor? Porque essa estrutura, que é a célula ovo-zigoto, tem que se implantar aqui. Ela vai entrar aqui dentro, vocês terem uma ideia. Ela é encoberta pelo tecido. Por quê? Uma célula, meninos, a célula ovo-zigoto, que eu já vou mostrar para vocês como ela sofre divisões celulares. Inúmeras divisões celulares, que são chamadas de mitoses. A mitose, para quem esqueceu, para quem não lembra de biologia, ou quem, sei lá, cochilou, qualquer coisa, é o seguinte, mitose nada mais é o quê? É uma divisão celular onde, a partir de uma célula mãe, originam outras 2 células filhas exatamente iguais à mãe. Ponto. E é isso. Professor, então é como se fosse uma cópia? Exatamente, como se fosse uma cópia. Então, a célula-mãe será exatamente o que vai originar 2 células filhas
exatamente iguais a ela. Tá claro isso? Então, com isso, você vai ter um desenvolvimento. É o que daqui a pouco eu estou chamando aí de célula-ovo ou zigoto. Então, certamente aqui, olha o que está escrito aqui. Menstruação e novas ovulações são inibidas. Não vão existir. Lembra a história lá do anticoncepcional que eu falei para vocês? Do que ele é baseado? Exatamente nisso aqui, ó, progesterona e estrógenos. Ou seja, isso vai estar elevadíssimo no sangue lá da mulher. Então, consequentemente, o cérebro vai entender o quê? Opa, engravidou. Diminui a quantidade de FSH e LH, porque não há necessidade mais dela amadurecer folículo, muito menos ovular. Até aí, tá claro? Eu quero saber, qualquer pergunta até aí, depois eu vou falar de mais coisas. Dessa parte aí. Tudo certo? Então tá bom. Aí vem outra pergunta de vocês. Professor, mas o teste lá da farmácia, com exatamente o tal do HCG. Ah, por que que de repente demora? Pelo seguinte, esses níveis de GCH, de HCG, eles para aumentarem no sangue, o que você detecta no sangue, tá bom? Que você faz no laboratório, é o beta-HCG. O beta-HCG é uma fração molecular desse HCG. É mais sensível. Você consegue pegar ele com mais ou menos uma semana de atraso, mais ou menos, aí dessa menstruação. Mas quando está com HCG liberando na urina, pra vocês terem uma ideia, isso aí já está aos rios de HCG. E se você fizer uma ultrassonografia, sabe o que você vai ver lá, no momento que você faz uma ultra? Vai ver alguém lá, dentro do útero, dando tchauzinho para você. Ah, tô chegando, hein? Daqui a 9 meses estou aí já, pertinho de vocês. É mais ou menos isso. Já está muito tempo grávida, tá bom? Geralmente já está com 30, 40, bastante tempo grávida. Para aparecer na urina, tá cheio de HCG já, liberando pelo sistema renal, tá? Porque o que você pode pegar exatamente previamente é o beta-HCG. E o beta-HCG é mais ou menos aí com uma semana dessa gravidez. E daí? Eventos gaméticos masculinos. Bem, nesses eventos gaméticos, em especial, aqui apresenta a vocês o senhor zoidinho, ou seja, o espermatozoide. Quando você vê aqui o espermatozoide, ele tem umas coisas bem interessantes aqui, para ajudar nessa epopeia, nessa caminhada, obviamente nessa natação, até encontrar o quê? Com a célula o quê? O tal do ovócito. Vai se transformar em óvulo. Em primeiro lugar, você tem uma estrutura aqui na parte superior chamada de acrossomo. O que é esse acrossomo? Esse acrossomo, ou acrossoma, como queira, está cheio de enzimas, tá? Essas enzimas, elas vão digerir uma capa, tá? Quando a gente for olhar o óvulo mais de perto, a estrutura ovular, ela tem uma capa de proteção, que é formada por uma substância, que é exatamente conhecida como ácido hialurônico. O ácido hialurônico exatamente a camada protetora lá do futuro óvulo. Para você poder dissolver essa capa de ácido hialurônico, você vai precisar de uma enzima. E essa enzima se chama hialuronidase. Hialuronidase é a enzima que adivinha quem é que tem? O espermatozoide. Peraí, aqui. O espermatozoide possui nessa estrutura exatamente do acrossoma ou acrossomo. Tá bom? Então, com isso, vai favorecer exatamente o quê? A penetração do espermatozoide lá no tal do óvulo, para você poder fertilizar. Então, a fertilização exatamente vai ser isso. Quando você poder juntar o quê? Exatamente, houver a entrada, porque só a entrada dessa estrutura aqui, tá bom? Do núcleo. Você tá vendo? O núcleo vai entrar. E vai se juntar esse núcleo, que a gente chama de pronúcleo masculino, com o pronúcleo feminino. Cada um deles tem a metade, feminino e masculino, cada um vai ter o quê? A metade dos cromossomos. É por isso que nós, seres humanos, temos 46 cromossomos nas nossas células, tá bom? Diploides, nas nossas células do corpo inteiro, exceto num lugar. Você só não tem 46 cromossomos aonde? Nas gônadas. Ou seja, as senhoras e senhoritas não têm 46 cromossomos e sim 23, aonde? No ovário, e o homem tem 46 cromossomos em todo o corpo, exceto no lugar aonde? Nos testículos. Lá nos túbulos seminíferos, você tem células com a metade dos cromossomos que vão formar esse rapaz aqui, o espermatozoide. Então, com isso, 23 do homem com 23 da mulher, você tem 46. Outra coisa que é interessante em função disso, além da enzima hialuronidase, que você tem aqui no acrossomo, é que ele é cheio de mitocôndrias. Muita mitocôndria. E por quê? Ele faz respiração celular.
só você lembrar do que tem lá exatamente aonde? No sêmen. No sêmen, você tem uma grande quantidade de um açúcar, tá? Um açúcar conhecido como frutose. Frutose é um açúcar de 2 carbonos. Ele é facilmente queimado na respiração celular. Então, durante a respiração celular, você produz energia queimando a tal da frutose. E adivinha o que você utiliza? Mitocôndrias. Mitocôndrias são exatamente o quê? Estruturas que produzem energia a partir da respiração celular. Para ajudar, sabe o quê? O nosso amigo aqui bater esse flagelo gigante aqui que está aqui, que vai impulsionar igual um motor, parecendo uma lancha, impulsionar ele direto a procurar lá o tal do ovócito, para poder fertilizá-lo, tá bom? Em função disso aí, ok? Perguntinha sobre o senhor espermatozoide? Tudo certo? Então tá bom. Tudo bem, professor. Simbora. Reprodução. Vamos lá. Vamos juntar tudo isso aí agora. Reprodução. Tudo começa, obviamente, como toda boa reprodução, certamente começar com o quê? A questão do ato sexual em si. Isso tudo vai certamente ser importante porque você começa todo um trabalho, vamos chamar assim, entre homem e mulher, que envolve diversas questões. Tanto a base sensorial, psíquica, endócrina, tudo isso aí é envolvido. Aí começa aquelas famosas lendas. Eu adoro as lendas. Realmente as lendas são a parte mais interessante. Ah, mas o homem tem mais prazer que a mulher. Ah, que a mulher não sei o quê, ela demora, não sei por quê. Tem nada disso. Apaga tudo isso aí. Vamos apagar tudo, vamos começar do zero. Vamos partir em primeiro lugar. Necessidades são as mesmas, tanto de homens como mulheres. Ponto. O homem tem que ser mais maduro, educado e esperar a mulher. Ponto. Porque existe uma grande questão aí. Porque o homem é muito mais fácil, biologicamente falando, alcançar a mulher na questão exatamente do desejo do que a mulher alcançar o homem. Ah, é? Eu não sabia. Pois é. Quem não sabia, aprenda. E, obviamente, se alguém falar contrário, como eu disse, voltamos àquela velha frase do início, é papo masculino. Porque é importante? É óbvio que é. Porque a questão, obviamente, da questão do evento ejaculatório por parte do homem é uma coisa muito mais rápida em função disso aí. Porque ele já possui a grande quantidade de gametas. É uma mera questão biológica, meninas. Pensa assim. Já que existe tantos gametas, é muito mais fácil a liberação desses gametas quando comparado ao evento que é feminino. Porque o evento feminino, ele não tem que preparar, ela não tem que liberar gameta nenhum. Essa é a grande questão. E exatamente o evento feminino é o quê? Preparação do ambiente. Para quem? Ambiente o quê? Luz de velas? Não. A questão exatamente não é o ambiente de casa, é o ambiente interno. Porque você tem que ter uma passagem do gameta masculino pela mulher. Você não tem exatamente o quê? A estrutura o quê? Do canal vaginal. O canal vaginal vai poder acolher exatamente o quê? Não apenas a estrutura peniana, mas a própria passagem dos gametas por ali. Se o ambiente não estiver adequado, ele vai ter mais dificuldade de passar. Ah, professor, não tem período exatamente da ovulação no qual muda a mulher? Certamente. Aí que vem os hormônios femininos. Os hormônios femininos são interessantes por esse motivo. O estrógeno, aí vem exatamente a história do estrógeno aqui. A mulher ovula, bacana? Você tem lá o LH, exatamente fazendo com que haja isso. E o estrógeno e a progesterona começam a aumentar. Isso, não te falei que todo ciclo ovulatório é para o quê? Preparar para uma gravidez? Adivinha o que vai acontecer na vagina? Você tem exatamente o quê? Um aumento de lubrificação. O libido aumenta, consequentemente. Consequentemente, tem uma maior área de irrigação em função disso aí na mulher. E tem mais uma coisinha que acontece. Todo esse processo ainda, você tem a contração da musculatura. Ah, professor, isso aí também não é a cólica? É, mas só que essa contração da musculatura tem um detalhe. É como se ela puxasse. É como se fosse um aspirador, puxando. Porque na hora que o gameta, se por acaso a mulher tiver uma relação no período da ovulação, o que vai acontecer? Esse gameta vai ser aspirado, vai ser puxado. E não precisa, não é apenas a questão da entrada do gameta. O caminho tem que estar preparado para isso. Por isso que o local, exatamente o canal vaginal, o uterino, vão ter que exatamente estar propícios para a chegada dos gametas. A pessoa tem 500 milhões, tá? Concordo, tem 500 milhões. Mas lembrem-se, esse sim é o vestibular mais difícil do planeta. Porque são 500 milhões para quê? Uma vaga. Só pode um único candidato fecundar aquele óvulo, e nenhum outro mais. Então, com isso, o que vai acontecer? A liberação, exatamente o quê? Do evento ejaculatório, vai fazer com que você prepare
todo esse local. Certamente você entra com outros eventos, excitatórios. Você vai entrar com eventos como, por exemplo, acetilcolina. Acetilcolina, depois vocês vão estudar lá como é que chama? Sistema nervoso. Vão ver exatamente o que são as fibras colinérgicas, vindas exatamente do quê? Dos eventos do sistema nervoso autônomo, aquilo que você não controla. São exatamente o quê? Eventos para que uma série de células e músculos trabalhem em função disso aí. Por isso que a mulher muda. Repara, glândulas de Bartolin vão exatamente aumentar aquele período, aquela secreção exatamente de líquido, para que haja não apenas lubrificação. Porque num período normal, fora da ovulação, ela vai te ajudar no seguinte, retenção exatamente de agentes patogênicos. Então, como fala, bactérias, vírus, fungos, exatamente podem ser retidos exatamente por essas secreções mais mucosas. Mas com a chegada da ovulação, ela se torna mais fluida, ela muda a consistência. Mucosa é viscoso, como se fosse grudento. Ele segura, mas quando chega a ovulação, ele se torna mais líquido. Mais líquido para quê? Para exatamente eles poderem nadar mais rápido. Como eu expliquei a vocês no início, semelhante não, vamos botar igual mesmo. Clitóris nada mais é do que um pênis involuído, ponto. Essa é a verdade. Então, ou seja, a questão de ereção, a questão da própria estrutura interna e externa dele é um pênis, mas só que ele é muito menor em função disso, porque ele tem corpos cavernosos, tem exatamente a questão de sangue, tudo isso aí faz com que você tenha o quê? Essa questão mecânica ligada a isso. Turgência, obviamente, é uma consequência dos outros eventos aqui, ou seja, aumento dos pequenos e grandes lagos. E alongamento da própria vagina, consequentemente, é em função dessa estimulação que você tem, tanto hormonal, como todos esses outros eventos vasodilatadores. E por que vasodilatador, professor? Porque vai facilitar, volto a dizer, nada é exatamente para atrapalhar o evento de passagem dos nossos amigos aí. E tem aquela famosa, como eu disse lá no início, a famoso cavalheirismo, né? Imagina, se você consegue exatamente conseguir a questão do evento orgasmo feminino, ele dura mais tempo. Ah, mas aí que seu amigo, não sabia, professor. Pois é, seu amigo não sabia. Mas dura mais tempo, então é muito mais fácil do que lá do nosso amigo lá hipotético alcançar a senhorita. Do que a senhorita, coitada, sair correndo e se alcançar o menino. Então é óbvio, muito mais fácil o menino, em função exatamente dos eventos associados ao homem, alcançar, obviamente, a mulher. Por quê? Por causa obviamente, do tempo de duração. E é claro, esse tempo de duração ajuda, nesse transporte aí dos senhores espermatozoides. Perguntas, dúvidas, etc, etc, etc. Eu adoro essa aula pessoalmente, que é óbvio, né? Olhando pra cara de vocês tudo ficando vermelho, azul, roxo, só falta entrar embaixo da cadeira, umas coisas do gênero. Mas, infelizmente, por enquanto, ainda é online. Fala. É uma pena, professor, não tá um monte de meninos ouvindo essa aula. Pois é, ficam tudo com cara. É muito engraçado olhar pra vocês quando eu tô falando isso. Ai, é um barato. Mas tudo bem. E daí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sinta-se à vontade. Aproveita que tá sem câmera, tá tranquilo. Momento Marta Suplicy, né? Como dizem, né? Pra quem não conhece lá. Sexóloga, essas coisas. Alguma dúvida? Tudo bem? Sabem tudo? Coisa boa. Que gente expert. Eu não sabia na idade de vocês. Vou ser bem honesto, ó. Vou te contar esse segredo. Na idade de vocês eu tava aprendendo muito. E aí, nada? Não vamos perguntar nada. É isso, professor. Estamos aqui aprendendo. Pois é. Todo mundo tímido? Fica tímido, não. É melhor do que informação errada. Isso aí eu vou te contar um segredo. Isso aí é uma coisa importante. Entre não perguntar nada. Informação errada é muito pior. Porque lembrem-se, eu estou passando a batata para vocês. Vocês não sabiam disso, não? Não entenderam a jogada de eu estar falando tudo isso, não? Eu estou exatamente dando vocês a responsabilidade de divulgar a informação correta. Para depois, eu não sabia, a toalha estava suja, coisas do gênero, né? Que de vez em quando aparece alguém que acredita no meio dessas historinhas da carochinha. Então, com isso, sempre é bom perguntar, sempre é bom pegar informação de qualidade e de conteúdo. Ponto. Nada? Pronto, só foi um adendo. Então, Verdade, vamos professor. E daí, professor? Tá fácil demais, eu sei de tudo, graças a Deus, vamos nessa. Então, vamos nessa. Já falamos de ovulação, com isso... esse aqui também é legal, esse slide é ótimo falar para vocês, olhando. Que pena. Meninos, cuidado, mas cuidado mesmo com uma coisa, tá bom? A
professor, aí vem as perguntas de você. Ah, professor, mas minha namorada e eu, nós temos um controle. Minha mulher, minha namorada é um relógio. Eu falo, tá, relógio? Que coisa boa. Pois é, nós sabemos exatamente quando é ovula. Aí quando olham para mim, me falam isso, eu falo, ai meu Deus. Aí eu mostro esse slide aqui. Quando vem essa frase, eu adoro mostrar esse slide. Sabe qual é o grande problema dessa história de é um relógio, nunca perde, sempre no período? Ah, tudo certo. É isso aqui. Se eu der um grito agora com vocês, quem tava para ovular vai ovular mais rápido, ou quem não tava para ovular vai segurar uns 48 horas. É mais ou menos por aí. Porque depende do sistema nervoso. Já começa isso. Você tem um estímulo, vocês viram aqui, ó, um estímulo direto do, cadê ele? Aqui, sistema nervoso. Então eu posso alterar esses processos. Aqui a gente está falando certamente da região vaginal, mas estamos falando, obviamente, de outros eventos aí. E tem um detalhezinho nisso. Lembra que eu falei para vocês que metade do ciclo, meninos, e eu falei 48 horas antes, a 24 horas antes, ou 48 horas depois, ou 24 horas depois? Exatamente é isso. A famosa história, não, amor, vamos lá, eu estou tão, vamos dizer, animado, vai dar tudo certo, e lá vai ele. Pronto. Mas só que tem um detalhe. Espermatozoide dentro da mulher dura 48 horas. Por que você está me falando isso, professor? Pelo seguinte, cuidado com a famigerada tabelinha. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Me usa o preservativo, faz qualquer coisa, mas não usa anticoncepcional, não vai usar tabela. Se você usar tabela, já viu, né? Se ele dura 48 horas e basta um, vai que você encontra um encostadinho aqui, daqui a pouco fala, ih, atrasou, olha quem tá passando ali, olha o Vai ficar tabelado. Tem ponto. Aí lá vai ele, opa, Com certeza. dá tempo. Chegamos aqui, puf, basta um. Juntou, parabéns, Mas vocês vão ser papais e mamães, sejam felizes de ter seus trigêmeos e a vida que segue. Então lembre-se sempre disso. Mas é por isso que Trigêmeos? existe a pílula do dia seguinte. Quadrigêmeos, prefere? Se quiser, tudo bem. Quadrigêmeos também serve. Por isso o quê? Não entendi. Por isso que Fala. existe a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, né? Eu sei, estavam perguntando ela agora, vou responder. É uma colega Já perguntou Eu aí. engravidei, foi assim. É uma verdadeira bomba. Era Eu o famoso que estava engravidei tomando encostado. pílula. No dia seguinte? Foi. Ah, minha filha, Vamos chegar mas lá, toda ainda não vez no cheguei, dia não. seguinte, aí Foi, você logo em realmente seguida. queria. Meninas, depois discutir isso. Oh, tá. Deixa eu tocar no barco. Daqui a pouco a gente vai falar isso aí. Vou chegar lá, vocês vão ver. Vamos falar sobre a pílula do dia seguinte. Mas lembrem-se, não é questão que tomou, opa, uma tá bom. Lembre-se sempre que existe um tempo. Por isso que agora elas vêm da seguinte maneira. Você toma uma dose em determinado período, hoje, sei lá, daqui a 24, 48 horas já toma outra. Para exatamente cercar nosso amigo aqui, que é cheio de disposição. E a gente vai contar daqui a pouco por quê. Só um minuto. E daí, professor? E daí, que é essa fecundação, olha o campeão aqui, parabéns, apresento o que ganhou lá na Mega Sena, o que exatamente foi exatamente o que passou no vestibular, dos 450 milhões por uma vaga. Toda essa camada que você está vendo ao redor, exatamente é o quê? Espermatozoides, onde um único ponto, que é exatamente o cone de atração, vai ser exatamente o ponto de entrada dele. Então, por isso que eu falei para vocês que aqui, ó, a região do núcleo vai entrar aqui. Olha que a estrutura ovular, exatamente o que? Ela não tem estrutura de deslocamento. Repara que isso tudo aqui ao redor de espermatozoides. Ah, professor, mas tem lá... mas você falou que era 450 milhões. E como é que acontece isso aí? Bem, chega lá no útero, obviamente, eles não tiram par ou ímpar, né? Quem vai para a direita vai para a esquerda. Ele não sabe qual é o ovário que está ovulando. Tem esse primeiro problema. Depois de ter vencido lá, obviamente, as preliminares do Joãozinho, da João Mariazinha, sei lá de quem, vence todo esse processo e chega direita ou esquerda, esquerda ou direita. Vamos tirar aqui no palitinho? Não sei. Então, uma parte vai para o lado direito, outra parte vai para o lado esquerdo. Aí você tem um problema. Como sempre é um único ovário no qual vai estar o quê? Ovulando, aquele ovário que não estava havendo ovulação, o que vai acontecer? Eles chegam lá e cadê? Sumiu. Se sumir, já era. Eles morrem, vão ser absorvidos, vão ser digeridos e absorvidos pelo quê? Pelo corpo da mulher. Já o outro lado, a turma felizada aqui, animada, começa a procurar um ponto específico.
O tal do ponto específico, uma barreira, dentro de uma barreira que a gente chama exatamente de capa de ácido hialurônico, na qual o espermatozoide, que é o mesmo, no singular, vai ter que vencer. Então ele vai solubilizar essa capa, é um ponto específico de encontro, e aqui ao redor, se vocês lembrarem, lá do início dos slides, eu falei exatamente da tal da corona radiata. A corona radiata e a zona pelúcida, tá bom? São exatamente uma capa onde você tem as células formadas pela corona e vai estar ao redor. Ele vai tentar vencer, ele está passando, um deles está tentando passar e acha o ponto específico. Esse ponto específico exatamente vai ser a perfuração, ou seja, ele vai lançar exatamente o tal do pronúcleo para se encontrar com o pronúcleo feminino. Na hora que exatamente entra aqui, aí existe um processo que eu não contei para vocês, que aconteceu aqui no ovócito. Vamos voltar lá para vocês, mulheres, lá no período que vocês eram embriões. Pronto, bacana. A divisão celular de lá está parada. Está parada? É. Vocês vão aprender, ou já aprenderam, não sei como é que está a vida de vocês com biologia, e infelizmente agora não é hora de eu dar uma aula longa aí sobre mitose e meiose. Vocês vão ter um processo, tá bom? Em especial de divisão meiótica, que você tem uma divisão tal, uma parte que a gente chama de divisão o quê? Reducional, que é onde você passa as células de 46 para 23, e uma parte que chamamos de equacional, que você aumenta a quantidade de células. Numa dessas fases, a célula paralisa o processo de divisão celular. É uma famosa fase em que você tem as células, estão vendo que aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui elas como se estivessem no meio, tá bom? Esse meio da célula a gente chama exatamente de linha equatorial. Essa fase aqui é o que a gente chama de metáfase. A metáfase 2, porque exatamente é da segunda divisão meiótica, está paralisada. Quanto tempo paralisado, professor? Aí depende, né? Vamos ver se de repente vocês quiserem um filho lá com 18 anos, 18 anos. Se quiserem de repente com 25, 25. Mas vai que de repente vocês optaram por ter com 50, 45, sei lá, como vocês tiverem essa ideia. Então aí vocês optaram por aí. Ou seja, quase 40 anos está lá aquelas células todas paralisadas. E nisso, por isso é que eu falo que elas são ovócitos. Mas na hora que o espermatozoide entra aqui, o processo de divisão celular continua. E sabe o que acontece? Ele sai exatamente do tal do ovócito 2 e passa exatamente a chegar à fase final, que se chama óvulo. Então, por isso é que você fala que há uma fusão do pronúcleo do espermatozoide com o pronúcleo de quem? Do óvulo, porque agora é óvulo, a partir desse momento. Então, com isso você tem uma fusão dos gametas. Então, isso aqui que você está vendo nada mais é do que o pronúcleo, toda a parte da estrutura aqui, os centríolos, a cauda, tudo isso aqui vai ser digerido, você vai tudo embora. Ele só está interessado no tal do pronúcleo. Eu sempre digo que o espermatozoide simplesmente é um mero carteiro. Ele só serve para isso, para transportar a informação genética do que do indivíduo do sexo masculino. Ponto. Para encontrar no local específico, que é onde? Interior do gameta feminino. Ponto. E com isso, você tem a fusão. Quando você tem a fusão, você não tem mais espermatozoide, você não tem mais óvulo. Com isso, você tem a célula, você está vendo um egg aqui, que é a célula ovo ou zigoto. Essa é a famosa célula 2N. Essa célula é que simplesmente vai entrar em divisão e há uma série de modificações, tá bom? Na fecundação. Você tem que despolarizar isso aqui, entre eventos de cálcio, coisas que eu não vou entrar muito em detalhes com vocês, não. E isso tudo é para poder passar pela camada, porque não é fácil, não. A mulher é jogo duro. Era difícil, não é assim não. Tá pensando que é fácil? Nada. Então, com isso, para ver exatamente tudo isso, é para exatamente você ter o quê? A variabilidade das espécies. E podemos pensar em todo mundo, tá bom? E até eu tenho um detalhe aqui, só por curiosidade. Se você notar, os embriões, tá bom? São tem um determinado período que todos os embriões são parecidos. Temos o nosso aqui, temos aqui os símios, nosso parente mais próximo, os outros mamíferos, répteis, como aqui o lagarto, salamandra, peixes, cartilaginosos como o tubarão, e tem outros, tá? Os embriões são muito parecidos, porque exatamente vão fazer com que você tenha o quê? Em determinada fase, tá bom? Você consiga depois ter estímulos específicos, no caso nós mamíferos, para nos tornarmos o que nós somos. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter períodos que nós chamamos de pré-embrionários, embrionários e fetal.
Tudo isso você vai ter o quê? O que eu falei até agora é fertilização. Até a segunda semana. Faz um cálculo comigo. Segunda semana foi fertilizado. Pensa que lá o ciclo ovulatório tinha 28. Lembra que você tem uma média mais ou menos de 50 dias para você ter exatamente a produção de hormônios pela placenta? É só fazer um cálculo. É o tempo exatamente dessa célula, que vai ser exatamente o que a gente vai chamar de célula ovo zigoto, sofrer o processo que a gente chama de clivagens. O que são clivagens? São divisões celulares. Porque depois que você junta os dois gametas, meninos, vocês vão ter o seguinte: ela entra em divisão celular. 2 que vira 4, que vira 8, 16, 32, 64 e vai embora. E vai tendo divisões. E é muito rápido. Muito rápido mesmo. Vocês terem uma ideia, na 9ª semana, você já tá com o sistema nervoso pronto. Já está bem formado. Exatamente o que? A estrutura do cérebro com a coluna espinhal. Já está basicamente tudo formado. Então é muito rápido esse processo. E você vai formando estruturas no meio do caminho. Uma célula ovo-zigoto, que depois vai virar um tal de blastocisto. Deixa eu ver se aqui acho que não tem, não. Aqui é a fertilização, ó, que eu falei para vocês. Ó. Segunda divisão meiótica. Você vai ter a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino aqui. E aí você começa as mitoses. Com isso, você fertiliza, né? Que exatamente você vai ter as divisões celulares, mas também conhecidas como clivagens. Clivagens é isso. Então, você tem uma segmentação onde você não tem mais espermatozoide, não tem mais óvulo. Você tem estruturas, células, que a gente chama de, acho que apareceu lá no outro slide, que a gente chama de totipotentes. O que são células totipotentes, crianças? Essas são as famosas células embrionárias, as famosas células tronco. É isso aqui que a gente quer exatamente fazer evoluir as nossas células para poder formar o que você quiser, como, por exemplo, tecidos da medula espinhal, pessoas que estão paralíticas poderem andar, por exemplo, desgaste, por exemplo, de neurônios, repor neurônios do sistema nervoso central, Alzheimer, né, por exemplo. Então, com isso, você poderia fazer reposição de células. Por quê? Eu posso voltar ao estágio embrionário e depois estimulá-las em função disso aí. Então, esses chamados blastômeros vão aumentar essa quantidade. E isso tudo acontece, olha o que eu falei para vocês. Lá no terço médio da trompa de Falópio, ó, tá aqui o senhor zoidinho, ele encontra e daqui a pouco ele volta para cá. Esse espaço exatamente de daqui até aqui dura aí um pouquinho mais na metade, vai chegar no meio da metade do ciclo menstrual. Por isso que bate 50 dias. Por isso que eu falei para vocês, quando se localiza o HCG na urina, está muito elevado, porque isso aqui já está implantado há muito tempo. Então, com isso, você, depois da fecundação, nossos amigos aqui, todos desesperados, tá aqui da esquerda, tá da direita, ninguém sabe. Aí achou aqui, obviamente a turma que veio para cá já era, ó, morreu, vai ser absorvido. É a que vem para cá, vai encontrar aqui com o ovócito saindo, que legal, tá chegando ele. Aí vai, encontra, bacana, fecundou e volta e implanta. Com isso, você tem segmentações, divisões celulares sucessivas, as mitoses, tá bom? Implantação, nidação, ou seja, o termo nidação é exatamente na hora que implanta o quê? A estrutura fecundada, ou seja, célula ovo-zigoto, aonde? Na parede do útero, produzindo o hormônio sinalizatório gonadotrofina coriônica humana, a famoso HCG. Com isso, o que esse troço aí saindo aí da membrana? Isso aqui é a zona pelúcida. Sabe o que é isso? Isso aqui exatamente são as células em divisão mitótica, que já tem milhares delas. É isso aqui que vai entrar diretamente na parede uterina. Ele vai implantar. Na hora que ele implantar, ele vai para dentro do endométrio. Aqui, está indo para dentro do endométrio. Isso aqui é um endométrio, esse azul, tá? Ele entra e com isso ele vai atrás de quê? Esses vermelhos aqui. Sabe o que são os vermelhos? Vasos sanguíneos. Essas células não estão em divisão? Se elas estão em divisão, ela precisa de muito oxigênio e nutrientes. Adivinha quem vai dar? A mamãe. Então, com isso, a mãe exatamente vai dar esse acolhimento à célula ovo-zigoto e, consequentemente, você vai começar a formar o quê? Tecidos. E aí que vem a parte interessante, meninos. Estão falando em 20º dia só. É 20º dia? Isso aí. Simplesmente, você vai começar a ter a formação dos chamados folhetos embrionários. Os folhetos embrionários é que vai dar origem ao quê? É o famoso ectoderma, endoderma, mesoderma. São os folhetos que dão origem exatamente o quê? A cada um dos tecidos do seu corpo. Ossos, sangue, tecido epitelial e por aí vai. Aqui, ó, a cara do pai, ó que bonitinho. Olha o que eu falei para vocês. Vocês simplesmente já estão aqui
praticamente na 9ª semana. Você já tem aqui estrutura basicamente do cérebro, quem está aqui, coluna vertebral. Nossa, isso aí é exatamente. Foi a gente um dia. E aqui tem exatamente o tal do tubo neural. É aqui que está passando a tal da medula óssea. Lembra daquela medula óssea que a gente conversou? Que vocês vão estudar novamente? Que está lá exatamente o quê? O berçário das células sanguíneas? É exatamente aqui. E aqui tem o estágio de somitos. Somitos são tecidos, tá bom? Que revestem as cavidades. Que cavidade é essa? Cavidade torácica, cavidade abdominal, tá bom? Então, com isso, você vai permitir que forme o quê? Mais tecidos. E aí, ó, 22 dias, 4 semanas, olha que bacana, você começa exatamente a fazer o que a gente chama de linha primitiva, onde eu divido, é o que é a gente tem exatamente um lado direito e um lado esquerdo. Isso é a linha primitiva. E isso, com o passar do tempo, vai haver o desenvolvimento. Ó, 28 dias. Lembra que eu te falei que com 50 você já está dando tchauzinho? Pois é, já está dando tchauzinho para você. Já tem a placenta formada, os olhos, a estrutura ocular formada com o sistema aqui, o cérebro, o brain, exatamente aqui. Fendas branquiais nós temos. Um período embrionário nosso, não só Deus sabe de onde veio, mas é um período embrionário onde você tem simplesmente o quê? Remanescentes de um ancestral comum. Lá dos peixes, de outros animais, nossos primos distantes. Essa turma toda tinha fendas branquiais. Ah, então respira na água. Não, não respira na água, não. Essas fendas branquiais aparecem, mas não estão em atividade. Tá? Os pulmões já estão formados. Fígado está formado. Você tem exatamente já a definição perfeita da coluna. Então, com isso, as cavidades já estão sendo formadas. E ligado pela mãe, através do cordão umbilical. Ou seja, você vai ter aqui nesse cordão umbilical 2 artérias e uma veia, tá bom? Permitindo o quê? 2 artérias, chegando sangue com oxigênio para o nosso aqui futuro rebento, e, é claro, sangue com CO2, ou seja, através exatamente das veias saindo desse corpo. Você vai ter na 9ª semana, com isso aí, uma estruturação muito maior do próprio embrião em si, tá bom? 12 semanas, 12 semanas, só fazer um cálculo bacana, ó. 12 semamas, vamos lá, 2, 7, 14, vamos lá, 2, 7, 14, 7, 21, 80 e poucos dias, ou seja, um pouquinho mais de 50, não te falei que tá dando tchauzinho, você duvidou, é? Ó, tá te dando tchauzinho, ó, tá com bracinho e perninha. Se bobear, ele tá balançando a perninha lá no ultrassom. Então tem isso, ó, o fígado, olhos bem definidos e cérebro mais desenvolvido, tá bom? Já tem cabelos rudimentares, já tem uma definição já da genitália externa, tá bom? Então vai começar a se definir, ou seja, você tem as primeiras estimulações aqui, as primeiras estruturas de ossificação, lembra que ele é todo cartilaginoso, lembra que a gente falou? Tem bastante cartilagem, e já pesando seu extensas 13 gramas. Com isso, 16 semanas, aí, muito mais desenvolvido, um peso muito maior em função disso. Com a 16ª semana, estão lá todos os órgãos desenvolvidos. Com isso, você já tem mãos, pés, e pode estar certo, aqui ele está com o sistema nervoso dele bastante sensível, ó, sistema auditivo também, tudo praticamente definido, inativo. Mas ele já percebe muitas sensações. Lembre-se que ele está no meio líquido. Então, esse meio líquido transmite muita questão de vibração para esse bebê. E o sistema nervoso capta isso aí. Se vocês fossem psicólogos, até falaram isso para vocês. Que muitas exatamente de impressões que nós temos, exatamente para a própria questão da vida uterina, acaba sendo registrado ao longo do nosso pacote de memória do sistema nervoso. A gente não lembra, certamente, não lembra. Algumas você não lembra. Mas muitas dessas memórias ficam aí, reservadas. 20 semanas, 300 gramas, está aumentando. E com isso, ó, você já vê o que? A estrutura do corpo muito mais bem definida. E você aqui, o líquido amniótico, ele aqui, é claro, o peso muito maior aqui para a mamãe. Com 24 semanas, chegamos aí, já tem o que? Maior definição, obviamente, das estruturas. Então, se ele tentar respirar aqui, ele vai morrer afogado. Então, com isso, é bastante perigoso, um período no qual muitas vezes o embrião acaba morrendo por esse motivo, porque às vezes o estímulo ele pode tentar aspirar. Se ele aspirar, ele morre afogado. Então, com isso, porque você vai ter o quê? Posteriormente, uma série de ações já vão estar o quê? Muito mais explícitas nisso aí, né? Então, a tal da movimentação, do chute, né? Tudo aquilo, obviamente. E alguns falam exatamente que até essa movimentação é fruto dos sonhos, né? Porque ele está dormindo. Ele está num bom de um sono aqui. Quentinho, tranquilo, nutrido, cordão umbilical aqui, tudo isso garantido. Sistema digestivo e respiratório ainda inativos, tá bom? Em função disso aí.
E é claro, quando você chegou lá ao 6º mês, 28 semanas, 32 semanas e 36, você tem apenas uma modificação em função da própria estrutura de crescimento, né? De uma maneira geral. E é claro, tudo isso aí entra agora para o tão esperado momento tal do parto. E é claro, vai ter o que? Estímulos por parte o que? De eventos que não entraram ainda, como, por exemplo, hormônios como a ocitocina. A ocitocina é um hormônio hipofisário, tá bom? E ela é produzida exatamente na parte posterior da hipófise. Então lá vai mandar um hormônio que vai o quê? Simplesmente contrair a musculatura uterina para poder expulsar o rapazinho, a mocinha daqui de dentro. Então, com isso, começa lá o empurrar dele, ele vai indo, e foi parabéns, vocês vão ser papais, esse é o primeiro dos quadrigêmeos que está para sair aí. Dúvidas, perguntas, etc. Ou estão emocionados já pensando em encomendar um? Ou não, já tá bom o que vocês têm? No Hein? caso, quando acontece a episiotomia, Quando acontece o quê? Que eu não entendi. Cortou. episiotomia. Continuei e não entendeu. Isotomia? Eu acho que é episiotomia. Não conheço o termo. O que é? Agora você me pegou. Episiotomia, essa eu não conheço, não. Pode ser bem sincero. Dá uma olhadinha aí, pesquisa o termo, porque esse eu não conheço. Episiotomia. Não conheço, não. Pode ser para um outro termo. De repente, às vezes é uma outra terminologia, mas, como eu disse, como às vezes eu não sou obstetra, às vezes você vem com as perguntas assim que ele me pega pelo pé. Mas essa é uma delas. Mas dá uma pesquisada aí, me diz o que é, que aí vou ter prazer em aprender. E a gente troca ideias. Pode ser que seja um tema até que eu conheça, mas não por essa terminologia. Tá bom? Vamos lá. Perguntas? Mais alguma? Posso avançar? Bem. É daí, professor. Parabéns. Aí, o menino, a menininha, né? A menininha é presente na vida de vocês. Muito bom. Cordão umbilical, já falei para vocês, é exclusivo dos mamíferos. Ele é exatamente um evento que você vai ter de ligação com a própria mãe em função do que? Da placenta materna. Lembre-se que a placenta é uma estrutura que protege, tá? A gente não fala muito dela, porque geralmente fala mais em embriologia, mas é uma estrutura que vocês têm que saber como o seguinte: produtora de hormônios, ela protege o bebê, ela que vai ter exatamente a barreira mecânica, ela que vai fazer exatamente que você tenha aí o contato através do cordão umbilical, tá? Para que haja as trocas. Todo o sistema é dependente da mãe. O que a mãe sente, o bebê sente. O que a mãe ingere de líquidos, o bebê ingere. Com alimentação, a mesma coisa. Todo o processo, a estrutura, obviamente, metabólica da mãe está à disposição do bebê em função disso aí. Por isso que de vez em quando você faz o quê? Uma reposição de cálcio, alguns eventos, porque ele vai absorvendo muito isso, muito nutriente da mãe. E a Carla acaba dando uma certa... havendo, às vezes, baixas vitamínicas, coisas do gênero. Você tem uma estrutura... Opa, pode falar. Professor, Diga. a episiotomia é um corte, uma incisão que dá no períneo, né, entre o ânus e a vagina para facilitar a passagem do bebê. Ah, certo. Tudo bem. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Pronto. Às vezes acontece quando você não tem a dilatação completa. Aí, agora a gente pode conversar. Porque quem é que dá a dilatação? Exatamente o hormônio que eu falei ainda agora. Que é exatamente o evento da ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é dado, inclusive o próprio obstetra pode injetar na mãe, pode colocar no soro, para ver exatamente o que? O relaxamento. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para poder ver melhor. Aqui, pronto, na mamãe. Nessa região do períneo, isso aqui poder relaxar, porque aqui tem articulações. Então você tem articulações aqui nessa região. Essas estruturas podem ficar mais maleáveis e a ocitocina ajuda nisso. Eu falei que eu não conheço, né? Eu sou cirurgião. Então você pode fazer o corte. Mas geralmente a própria injeção da ocitocina Seu áudio... uma cesárea nisso aí. Fala. Seu áudio está cortando, professor. A gente não conseguiu ouvir. Deixa eu falar de novo, então. É a internet. Aí não tenho muito o que fazer. Tá me ouvindo agora? Agora. Sim. Então, eu tô falando de ocitocina. Ocitocina é o quê? O hormônio produzido pela hipófise. É ele
que é responsável exatamente pelo relaxamento dessas locais onde você tem as articulações daí do próprio períneo. Então, com isso, você permite uma melhor abertura para a passagem do bebê. Muitas vezes você pode lançar a mão, sem precisar fazer uma incisão, de mais ocitocina. Então, você realmente coloca o quê? Injeta aí a questão exatamente de ocitocina no soro da mãe e aumenta exatamente essa quantidade de ocitocina e, às vezes, o próprio relaxamento espera um tempinho, há um relaxamento aqui, há uma passagem normal. Se for o caso, pode fazer um corte, como vocês estão falando, exatamente na incisão entre ali para poder fazer uma passagem, né? O que seria melhor até mesmo, né? Eu não sei. Aí a questão do gosto da mãe, do obstetra, fazer a própria o quê? Marcar a cesariana, tirar o bebê e ser o assunto. Também tem isso. O professor aí nesse momento já respira, já tá com os estímulos já? Se não estiver respirando, é fácil. É só chegar aqui, ó. Aqui mesmo, pronto. Eita, Então, meu um Deus. tapinha aqui. Tapinha, né? Pá, aí com aquele tapinha, ela abre aquele Maria, potente meu berro Deus. e estimula aqui os pulmões. Toma aquele susto grande e aí abre o berreiro. Isso, Isso aí tava pronto. lá Aí no o pulmão quentinho, tava tão bom, tão tranquilo, esse povo maluco vem pra cá me bater. Aí vamos lá. Vamos pegar o embalo, vamos logo para métodos contraceptivos. Com isso, a gente começa a falar. Um método que todo mundo tem que sair correndo. Já vamos começar com esse. Esse é ótimo. Bom para todo mundo sair correndo. Não me inventa essa história aí. Ah, professor, mas eu confio na tabela. A Maria Joaquina é um relógio. Fica nessa de que é um relógio, para você ver o que acontece. Porque exatamente qualquer oscilação emocional, qualquer oscilação do sistema nervoso central pode mudar isso aqui. E se Dona Maria Joaquina, de repente, toma lá, vamos dizer assim, é hipotético, Maria Joaquina, é claro, tomando o anticoncepcional e parar e resolver exatamente usar tabela, pode estar certo. O ciclo dela não tem mais nada a ver com o que tinha antes do anticoncepcional. E por que isso? Lembre-se que falar de métodos contraceptivos, eu vou falar já do anticoncepcional, ele trabalha com hormônios. E esses ciclos ali, vocês viram que eles o quê? Sobem e descem o tempo todo. Então, qualquer oscilação emocional na mulher, você pode ter uma oscilação nesse período aqui. Então, com isso, então, período infértil, do 20º ao 26º, ou entre 26º, 7º, 8º, 32º. Não, bacana. Isso aqui bacana na teoria. A teoria é perfeito, menino. Não estou dizendo que não é, não. É perfeito. Mas cuidado, que isso aqui pode oscilar. E lembrem-se, né? Nosso amigo adora ficar lá encostado 48 horas e só esperando alguma coisa acontecer. E tem 24 horas também de viabilidade para o quê? As células o quê? Femininas. Então, isso, vamos dizer assim, é um dos métodos que pode mais dar errado. Esse aí. Estou falando logo. Porque exatamente o pessoal adora confiar muito nisso e isso pode ter uma oscilação. Tá bom? Então, isso aí já está avisado os senhores. Vamos lá. Temperatura. Outro que também cá para nós, né? É meio inviável, né? Você andar com um termômetro atrás da sua namorada, né? Vamos dizer assim. Ela vai dizer assim, poxa, é uma nova prática? Não, é para ver sua temperatura. Porque exatamente você vai ter o que aqui? É só rindo, né? É como eu disse a vocês. Eu tô morrendo de rir aqui, Exatamente. professor. Imaginando você, toda vez que eu faço, eu fico rindo, eu sei disso. Não sei por quê, mas eu fico rindo. E tá lá. E você exatamente, se estiver mais baixo nos primeiros dias do seu ciclo menstrual, entre 36º, entre 36 graus e 36,5, tá bom? Você exatamente está um período próximo da sua ovulação. Não, quando chegar a 37, tá lá, você tem que ficar o quê? Tá exatamente ovulando. Bacana. Mas vai para ser um corredor. Você pratica spinning, resolveu fazer um rapel e de repente você tá lá, vamos agora namorar. Pronto. E lavar o termômetro, vai tudo ir para água abaixo, né? Porque a sua temperatura do corpo está elevada. Então, com isso, é um método inviável, tá bom? Certamente. Também ficar toda manhã verificando temperatura é complicado, isso aí também, né? Vai chegar uma hora que ela vai acabar te abandonando. Eu te dou esse detalhe aí, né? Ficar atrás do termômetro, atrás dos outros é meio complicado. E o período fértil, obviamente, essa temperatura Vai basal trocar ele pelo vai termômetro. exatamente, vai ter uma oscilação. Exatamente, não preciso não comentar para não ficar distraído. Mas vão ter oscilações entre 0,25 e 0,5. Cá para nós, né, meninos? A gente comenta porque está constando, obviamente vai estar lá na literatura. Vai ficar atrás dos outros. Ver que a temperatura basal aumentou 0,25 a 0,50 para saber que período fértil é
É meio estranho, mas tá aí. Aí começa a ver as coisas um pouco mais, digamos assim, não diria, vamos dizer que tem um pouco mais de lógica, mas também um pouco mais complicada. A questão do muco cervical. Por que a ideia do muco cervical? Lembra da história, exatamente que eu contei para vocês em relação que aos eventos associados exatamente com as células, as glândulas de Bartolini? Ela que dá exatamente a estrutura, vamos chamar assim, esse grau de viscosidade desse período. Durante o período fértil, tá bom? Ele fica mais grosso e mais fino. É uma variação, por isso que eu falo que é uma variação, tá bom? Como assim? O fino exatamente em função que da entrada da vagina, porque exatamente você teria o deslocamento. Mas quando chega mais para o interior, ele vai ficando mais espesso. Então ele é mais espesso para o quê? Retenção do espermatozoide. E aí o que vai acontecer? Durante o ciclo menstrual, que é o famoso método de Billings, isso é muito antigo, obviamente, você vai ter o que? Uma alteração, obviamente, também na questão que da viscosidade. Em função da viscosidade, quando estiver infértil, ela vai estar um pouquinho menos viscoso. Quando estiver mais viscoso, mais unido, obviamente a mulher estará fértil em função disso. É uma camada mais grossa em função disso, semelhante à clara de ovo em função disso aí. Como disse, mais um que não é um forte candidato para vocês adotarem, eu diria isso. Mas está lá. E aí vem o outro que, nossa senhora, esse aí, peraí, deixa eu botar alguém aqui para a sala. Coito interrompido, aquela famosa história. Tá quase lá, amor, segura aí, estamos chegar lá, mas não vamos chegar, finalmente, porque você não pode. Esse papo de que você não pode, já viu, né? Aí lá se foi, parabéns, você vai ser papai, vai ser mamãe. Não me inventa essa história também. Por favor, meninos, e quem falar isso no seu ouvido, que gosta disso, por favor, também corre. Corre. Porque é perigoso. Obviamente, só se estiverem planejando ter os sei lá, os trigêmeos, tetragêmeos, sei lá, quantos sejam. Então, com isso, o que acontece? Exatamente, quando no momento da ejaculação, ejacular fora, etc., seria isso o processo. Mas também inviável. Método de barreira, e começa a coisa agora a ficar boa. Agora vamos falando sério, né? Ou seja, por exemplo, as famosas camisinhas femininas e masculinas. Sempre eu digo o seguinte, a feminina pode até ser utilizada, tá? Mas eu acho que aí a gente esbarra de novo na história, não tem como não falar isso, né? É uma coisa um pouco machista em função disso aí. É um método que é um pouco incômodo para a mulher, tá bom? Ah, mas ela pode fazer? Pode. Depende de mulher para mulher. Tem mulher que acha legal. Tá bom, ó, prefiro e tal. Tudo certo. É a colocação exatamente o quê? De um preservativo, obviamente, na mulher. Pode ser feito? Pode. Você está lá. Está disponível. Mas, que eu acho que é muito mais fácil, a questão exatamente do preservativo no homem. Exatamente tem função daquela coisa do timing, né? Daquele tempo, né? Então, o homem pode fazer isso exatamente, até por causa desse tempo. E por que isso? Porque isso exatamente vai facilitar o quê? Até a mulher atingir o orgasmo, não sei o quê, tudo isso você tem como alcançar. Então dá tempo, tranquilamente, calma, devagar, não seja coelhinho, seja exatamente pensativo, pense um pouco mais, não precisa botar os pés pelas mãos, tá com calma, vai dar tempo para tudo, tá bom? Então com isso você vai dar tempo de colocar seu preservativo lá, bacaninha, legal, e com isso, obviamente, você vai conhecer também a outra forma de falar, como eu disse. Você vai conhecer sua parceira, certamente sua parceira você conhece os gostos, etc, etc. Resumindo tudo, para a gente cortar a história, para ficar até meia-noite aqui, o que acontece? Dá tempo de colocar seu preservativo e tudo dá certo, e é claro, com isso não haver uma possível fecundação. Vamos colocar dessa maneira. E óbvio, o mais importante que está aqui em negrito, doenças sexualmente transmissíveis. Lembre sempre que essas, inclusive, doenças sexualmente transmissíveis, aqui está, inclusive, o termo antigo. Tá? Você agora não chama mais de doenças, a gente chama de, não mais de DST, chama de IST, são infecções. E por quê? Doença, o indivíduo já está doente. E a ideia não é essa, é prevenir contra infecções possíveis, né? E isso aí estamos falando de várias coisas sérias, como, por exemplo, HTLV, HIV, hepatite, vírus da hepatite, a própria questão do câncer de colo de útero, né? Então, você tem uma série de eventos aí que são bastante importantes, que devem ser prevenidos, tá bom? E com todo o cuidado do mundo, tá bom? Obviamente, como eu falei, não existe exatamente grupos de risco, mas existe uma coisa chamada situações de riscos. Que fique bem claro isso. E é isso que os senhores têm obrigação moral
Para ficar gravado moral? Ficar gravado moral. Obrigação moral de ensinar as pessoas que convivem com vocês. Que exatamente não é se a pessoa X, Y, Z, se é de bolinha, se é de círculozinho, se usa a camiseta verde ou vermelha. A questão é o seguinte, é que existem comportamentos de risco. Que fique isso claro na cabecinha de vocês. E, é claro, métodos de barreira. Esses métodos de barreira, nós temos aí a questão, certamente, de eventos no famoso diafragma, né? O diafragma no qual exatamente pode ser colocado também aí, tá bom? Em função disso aí, para que não haja, obviamente, e também o diafragma, como eu volto a dizer, uma preguiça masculina, dentro do meio dessa história, ter que fazer com que haja essa colocação. Por quê? O diafragma pode, como estão vendo, pode se deslocar. Então, no meio do ato, de repente, vamos dizer, as pessoas improvisam, fazem coisas do arco da velha, né? Posição de Kama Sutra, por aí vai, isso desloca. Se deslocar, pegou. Vazou. Se vazar, parabéns, vai ser papai, vai ser mamãe. Não tem para onde correr. Ah, professor, não seja radical. Pois é, vai ser sim. Porque mesmo, pense no seguinte, você coloca também aí uma parte espermicida, tá bom? Mas a probabilidade exatamente disso haver um deslocamento é muito grande do diafragma. É muito perigosa em função disso aí, tá? Essas pastas espermicidas geralmente são colocadas juntos. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho, deixa eu entrar logo aqui, senão. Essas pastas espermicidas são muito importantes porque elas vão fazer com que haja um bloqueio, certamente aí, desses eventos dos quais eu estou falando. Então, com isso, deixa eu ver se vocês conseguem ver ainda. Deixa eu, em vez de parar de partilhar. Estão conseguindo ver o slide ainda, meninos? Ou que já saiu da visualização Não, de vocês? professor. Saiu? Saiu, professor. Saiu? Então, tá bom. Saiu. Vamos nós. Vai dar tudo certo, Marcos. Já está quase lá. Calma, devagar e sempre. Vamos lá. Partilhando. Pelo menos já está mais no meio da noite, já está começando a melhorar a internet, eu acho. Só um minutinho. Mas, como eu estava falando... Diminuir do acesso, professor. Exatamente. O evento, exatamente, da questão da pasta em si, ela pode ser aplicado com o diafragma. Tá bom? Há essa possibilidade. Porém, mas continua aquela velha questão. Ele pode deslocar. Então, Então, resumindo a história, para de ser preguiçoso, rapazinho, você se encarrega disso. Ponto. Essa é a verdade. Tá? Do que deixar essa atribuição para a coitada da mulher. Cuide disso. Então, cuide da sua parceira. Essa é a parte mais importante. Hormônios. Aí lá vamos nós. Vamos começar a conversar sobre isso. Falar de contraceptivos, tá bom? A gente pode falar exatamente de um evento que é até o que eu comentei lá em ciclo ovulatório. Lembre-se que você tem exatamente o que é. Todos eles à base de progesterona e estrógeno, sua grande maioria. Mas o que você vê no mercado são variáveis farmacêuticas. Tem moléculas como, por exemplo, tibulona, que é uma variável exatamente do estrógeno, tem moléculas mais potentes, tem moléculas exatamente que vão ter contraceptivos de diferentes concentrações, porque não pensa, por exemplo, vai tomar um anticoncepcional, esse aqui serve para todo mundo. É mais ou menos, por exemplo, falar para a dona, sei lá, não sei, assim, uma senhorita X, amiga de vocês da turma, e fala assim, menina, senhorita X, você, senhorita X, vai lá no ginecologista, pega um anticoncepcional e distribui para todas as outras. Aí você dizer, isso não vai dar certo. Porque cada pessoa tem o quê? Uma estrutura fisiológica diferente da outra. Consequentemente, essas variações de concentrações, às vezes, o que acontece? Exatamente um anticoncepcional pode ser o quê? Ter uma grande quantidade de eventos hormonais frente ao quê? A uma determinada pessoa. Então, às vezes, o que acontece? Vai ter um efeito tão exagerado que pode causar uma série de efeitos colaterais. Como também pode ser aquele mesmo comprimido ter o quê? Uma quantidade muito inferior, que simplesmente não vai ter, vamos dizer assim, atingir os fins os quais você está pretendendo, obviamente, em relação ao anticoncepcional. E diga-se passagem, uma coisa, deixa eu só fechar a frase. Uma coisa que tem que ficar claro, anticoncepcional não é apenas para contracepção. Ponto. Isso é também um outro grande engano. Apesar de eu estar falando disso aqui, de métodos contraceptivos, você não tem apenas para esse fator.
Vocês, inclusive, têm aplicação aí, por exemplo, as estetas adoram essa história. Às vezes, grandes quantidades, obviamente, de produção das glândulas sebáceas, às vezes, a própria adolescente, você pode controlar exatamente com o quê? Com o uso anticoncepcional. Ela pode fazer consumo. Isso aí, obviamente, acompanhado, devidamente acompanhado, verificar o ciclo, tudo bonitinho. Você não pode simplesmente sair distribuindo isso parecendo bala. Isso que é o grande perigo, porque isso pode causar o quê? Também bloqueios no próprio sistema reprodutor da mulher. Então, por isso, essa concentração, esse evento, tem que ser devidamente o quê? Devidamente acompanhado, obviamente, por um profissional. Um ginecologista, alguém, obviamente, fazendo também um exame laboratorial, que mesmo a mulher, estando na menarca, para quem não conhece, é a primeira menstruação. Mesmo estando na menarca, você não pode chegar a dar para uma jovem anticoncepcionais à torta e à direita. Ah, porque funcionou lá com a tia-avó, não sei de quem, que ela sempre tomava esse. Não, não é por aí. Porque, de repente, a tia-avó que tomava esse, de repente, ela tinha um determinado sistema fisiológico. E a netinha não funciona. Então, isso tem que ser acompanhado, tem que ser monitorado antes, para depois você entrar com esses eventos. Por quê? Efeitos colaterais, dos mais variados em função disso aí. Eficiente? Bastante eficiente. Ele vai impedir a ovulação pelos motivos que eu contei para vocês. É como se fosse um bilhete de... Só um minutinho, segura aí. Fosse exatamente o quê? Um bilhete, um e-mail de mentira para o cérebro. O cérebro entende como você tem grandes quantidades de progesterona, o cérebro entende que a mulher o quê? Já ovulou e já simplesmente o quê? Amadureceu o folículo. Então, isso é um processo que, para o cérebro, ele vai entender assim. Então, com isso, a mulher não vai mais ovular. Só um minutinho, por favor. Então, com isso, não vai... Gatos, deixa pra lá. Então, com isso, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ter eventos ovulatórios aí, tá bom? Que vão ser o quê? Inibidos. Então, a mulher não irá ovular. Tomou anticoncepcional, vai regular isso. Mas é claro, sempre lembrando, só para fechar essa minha frase, é que você vai ter o quê? Um processo, tá bom? Que é exclusivo para cada mulher. E é claro, se a mulher interromper o processo, que deve interromper, deve ter intervalos sim, em função disso aí, certamente a ovulação não será no mesmo período que aconteceu antes do período, obviamente, aí desse evento, né, de fazer inserção do anticoncepcional. Vamos lá, quem é que queria me perguntar alguma coisa? Pode falar agora. Professor, mas nos postos de saúde, geralmente vem assim, um lote, tudo igual e é tudo para todo mundo, né? Uhum. Sim, E sabe por quê? aí? Ah, E aí entra o seguinte, como é que você vai explicar exatamente para uma mulher de baixa renda, que tem 10 filhos, sei lá, 15 filhos, sei lá quantos filhos, parecendo uma horta de filhos, que você não vai dar nenhum anticoncepcional para ela? Você tem que estar com alguma coisa. O correto seria... específico, né? Peraí, eu não vou também entrar nessa polêmica agora. Vou só te dando um exemplo e ponto. Uhum. Tá? Vou deixar vocês fazerem uma réplica e a gente fecha. É o seguinte, entre você não ter método contraceptivo nenhum e entrar com esse, é melhor entrar. Sabe por quê? Como Sim, é que você sim. explica exatamente para um marido no qual, às vezes, vamos dizer assim, ele não tem certa base para escutar certas informações? Vamos colocar dessa maneira. E como é que ela vai explicar, de repente, que não vai ter mais relações para o marido assim? É meio complicado, vocês não acham? Então é melhor do que você Sim, sim. Não, ter essa perfeito, perfeito. Entre contraceptiva, você não ter nada e ter entendeu? esse, óbvio, né? Mas Isso. não. Agora, que também tem um outro lado, que é, se você me perguntar que estatisticamente isso aí tem que ser melhor avaliado, se a gente tivesse... O certo seria termos um mega sistema de saúde que fizesse isso. Mas não temos. É um país muito grande, diversificado, etc, etc, que não dá para fazer isso. Mas o correto seria isso. Você tem um deles, exatamente, tem alguns anticoncepcionais que são mais ou menos padrão. A ideia seria essa. Pelo menos ela tomar algum desses. Do que ter continuar sendo... Porque não querendo ou não, coitado, só para coitado da mãe, no final das contas. Tá? Então, com isso, você vai ter exatamente uma quantidade de filhos enorme e não tem necessidade disso. E até fazer a própria ligadura de trompas também ainda é complicado em função disso aí. É isso que eu quero dizer. Ponto. Uma réplica, pode falar e pronto. Eu pulo pro próximo. Ô, professor, e no caso, quando
a mulher ela faz o uso desses tipos de anticoncepcional, porém, ela faz regularmente, só que o que é que acontece? A menstruação suspende, ela para de Ah, menstruar, sim, ela sim, dá um sim, intervalo, sim, ela sim, dá um intervalo para menstruar, sim, porém ela não menstrua, sim, e aí ela começa a ter sérios problemas, tipo retenção de líquido, inchaço, fica sim, com as pernas sim, inchadas. Por que sim, isso sim, sim. O acontece? que acontece? Vamos lá, rapidinho. O que acontece no meio dessa história? Se você lê nas bulas de anticoncepcional, você tem exatamente o seguinte aspecto. Os indivíduos, tá bom? O própria bula não fala muito dessa questão da interrupção. Mas é importante fazer a interrupção, até porque, certas vezes, o que acontece? O próprio corpo tem que voltar para fazer uma produção hormonal e fazer um equilíbrio disso aí. Você não pode deixar simplesmente esses eventos, tá bom? Vamos colocar assim, serem os únicos reguladores do corpo. Porque acontece exatamente o que você está falando. Quando você fala de progesterona e estrógeno, você está falando exatamente de regulação de FSH e LH. Mas só que eu não te contei uma coisa. Se você notar isso Sim. aqui, deixa eu. Deixa eu ver se eu consigo. Pior que eu tenho que voltar um monte de slide. Peraí, eu faço, tudo bem. O que acontece no meio dessa história aí? Vamos lá, peraí, PGA, PGA, peraí, tá. Vamos lá. Um minutinho. Aqui. Nananana. Eu te explico aqui mesmo. Vamos lá. Você não tem que voltar tudo isso aqui. Lembra que eu estava falando da hipófise? A hipófise exatamente produz o quê? Hormônios ligados ao amadurecimento do sistema o quê? Ovulatório. Bacana. FSH e LH. Ali você não tem só hormônios feminilizantes, FSH e LH, hormônios gonadotróficos. Você tem outros hormônios. E aí que está o problema. Dentro da hipófise, você tem lá hormônio do crescimento, você tem hormônio adrenocorticotrófico. Vamos parar nesse aí. ACTH. O ACTH é um hormônio que regula, dentre outras coisas, os chamados glicocorticoides. Os glicocorticoides estão envolvidos, obviamente, dentre outros fatores, com sistemas de defesa e controle de água. Então, aí eu sempre jogo essa pergunta para vocês. É mais fácil quando eu estou mostrando isso em sala de aula, porque eu te mostrar uma hipófise e ia falar o seguinte: o que te garante exatamente que determinado fármaco vai apenas regular FSH e LH? Por que impede, já que está numa mesma glândula, numa mesma estrutura, garante que você vai, digamos que fossem vários quadradinhos, que aquele quadrado apenas vai mexer com quadrados gonadotróficos e não vai mexer com os outros? Então, mexer com hormônios leva exatamente como efeitos secundários isso aí. Isso aí é importante. Isso pode acontecer. Por isso tem que ser monitorado. Ele não pode ser, obviamente, que feito aleatoriamente. Tem essa questão que a Maurícia estava falando aí, mas tem as mulheres que exatamente no centro de saúde, mas só que você bota uma questão social, né? Aí no meio da história. Como eu te falei, é uma discussão um pouco mais longa. Então, com isso, você bota uma questão social na qual, obviamente, entre a mulher ter mais 5 filhos e tentar tomar um anticoncepcional, um contraceptivo exatamente que um método contraceptivo que é mais aceitável pela família, vamos colocar assim, é melhor que não tomar nada. E a mesma coisa vale por isso aí. Esses intervalos são importantes, porque o sistema hormonal precisa dar exatamente esse descanso. Por isso que você troca o método contraceptivo. Pula lá do anticoncepcional, pula para o preservativo em função disso. É por isso. Há os efeitos colaterais, certamente, como todo medicamento, mas é a lei da contrapartida. Então, tem certas coisas que às vezes você não pode evitar, tá ali. É como a gente fala quando fala para um paciente: você vai usar determinado fármaco? Vou. Mas qual é o custo, o benefício e os males que pode causar? Na balança compensa? De repente, o método contraceptivo, para determinadas questões, compensa ter esses efeitos colaterais aí. Isso aí varia, obviamente, de paciente a paciente, médico a médico. Entendeu? Obrigada, professor. Pode se variar? Pode. O método exatamente de inserção aí varia exatamente para o quê? Métodos injetáveis, adesivos, estruturas exatamente que você tem o que são em géis. E, é claro, no meio disso aí, além dos contraceptivos desses outros diversos nomes, concentrações, etc., lá vem a famosa pílula do dia seguinte. O que ela tem de tão especial em função
disso. Exatamente, são os níveis de um tipo específico aí de hormônios estrogênicos, que a gente chama de levonorgestrel. O levonorgestrel é uma variação exatamente do estradiol. E o que acontece? Você entra exatamente ao que a gente chama de contracepção de emergência. E aí vem exatamente o que? A questão da utilização do método. Por exemplo, quando foi lançado, falava assim, não, utiliza 24, 48 horas, está resolvido. Acontece o seguinte, tem exatamente o tempo de durabilidade do gameta. Por isso que se você notar aqui esse gráfico aqui do lado, ó, repara, 95% se você utiliza logo com menos de 24 horas. Mas conforme você vai distanciando o tempo após a relação, essa probabilidade vai o quê? Diminuindo. Que é claro, você vai dando exatamente mais viabilidade à célula. E o que ele faz no meio dessa história toda, dentro da fase do ciclo? Ele vai inibir exatamente ou retardar essa ovulação, aí dá tempo exatamente até para a própria morte do próprio gameta. Você vai ter uma alteração exatamente também nesse próprio transporte da trompa, porque a trompa, quando você entra exatamente com esses hormônios, a contratilidade vai ser alterada, e é o movimento dos cílios, então isso vai causar um prejuízo ao espermatozoide. E é claro, a própria evolução do que a gente chama de capacitação dos espermatozoides. Deixa eu te explicar o que é isso. Capacitação espermática é porque o espermatozoide ele não sai pronto. Ele precisa de um tempo para poder o quê? Ter as suas etapas todas vencidas, o quê? De amadurecimento. E uma dessas etapas é dentro da mulher. Então, exatamente, quando ele vai estar para chegar lá, ele amadurece no final para fazer com que haja exatamente isso aí. Então, você interfere o seu hormônio, o levonorgestrel faz isso aí. E é claro, você interfere exatamente na própria fertilização, ou seja, ele não consegue fazer de uma forma eficiente isso aí. Por isso que ele, obviamente, tem esse aspecto. Mas qual é o grande problema? É que antes ele era uma dose única, agora se aplica, obviamente, no mercado, 2 doses aí. Aplica-se uma, depois tem uma segunda dose em função disso aí, exatamente para que haja a questão de evitar com que haja um encontro entre os gametas, tá bom? Agora, como ele está falando, deixei aqui também para ficar claro para vocês, não foi demonstrado efeito na implantação do ovo e não há interrupção da gestação após a anidação. Ou seja, depois que ele fertilizou e entrou, já foi, acabou. Pode tomar uma caixa, 10 caixas disso aí que não adianta de nada. Por isso que é dia seguinte, não é mês seguinte. Entendeu? Tem que ser para ontem. Isso aí. Se achar que aconteceu alguma coisa. É óbvio, né? Ou a famigerada tabelinha, por aí vai. Entendeu aí que estava me perguntando sobre isso, esse método contraceptivo? Era essa a pergunta? Se não for também, fala aí. Excelência significa sim? Tudo bem? Eu sei que ele é uma bomba. A questão é se é uma bomba ou se não é. Depende se quer ficar sem mamãe ou papai. Aí, cada um com a sua ideia. Vamos lá. Outro, um dos últimos. Dispositivos intrauterinos, ou seja, o famoso DIU. O DIU exatamente é uma peça, como o próprio nome diz, dispositivo, no qual é colocado pelo ginecologista. Então, com isso, qual é a grande ideia dele? Ele apresenta uma estrutura de cobre, tá? Aqui. E por que cobre? Porque cobre é um metal no qual solta diversos íons. Então, com isso, ele muda o pH daquela região. Então, com isso, dá exatamente o quê? Uma inibição exatamente no que? Altera a movimentação dos espermatozoides. Por isso que ele é tão eficiente. Quando bem colocado, quando bem exatamente também checado, né? Colocar e esquecer, voltar daqui a 10 anos. A ideia não é essa. Está sempre monitorado se está no mesmo local, obviamente em função disso aí. Isso é bastante importante que isso seja, obviamente, ser bem colocado e seja bem acompanhado pelo médico em função disso. Isso é bastante importante, tá bom? E é interessante exatamente, é por causa do quê? Não importa o formato, sempre vai ter essa estrutura de cobre. E esse cobre exatamente que vai ser importante para mudar o pH intrauterinamente. Laqueaduras, as famosas, né? Onde você faz o quê? Um corte, faz geralmente. Não, antes era o quê? Era a questão de uma costura. Hoje não, são bisturis a laser. Então, você faz exatamente. Corta e cauteriza. Então, você não tem como voltar os gametas, não tem como passar. Laqueou, já foi. Aí não tem como. Pode reverter. Bem, aí é outra conversa. E geralmente irreversível, porque depois também que você laqueia, e é claro, com o passar do tempo, essas estruturas vão evoluindo. Todas elas começam a evoluir com o passar do tempo. Então, com isso, você não vai ter a probabilidade exatamente de voltar. A mesma coisa que acontece quando você fala em relação aos eventos, por exemplo, da própria vasectomia.
Antes, aqui até o antigo, né? Você botava lá, botava exatamente um ponto cirúrgico, já foi. Mas só que agora bisturi cirúrgico, cauterizou de um lado, cauterizou do outro. Como eu falei, espermatozoides não costumam ser atletas olímpicos, eles não pulam daqui para cá. Então, cauterizou isso, o que acontece? Há uma involução de toda a outra estrutura, epidídimo, e com o passar do tempo, os testículos. Então, você inibe exatamente o gameta, mas nada impossibilita exatamente o quê? De ereção e certamente a produção de quê? De sêmen. Então, a sêmen continua sendo produzido. Próstata, glândula seminal e glândula bulboretral vão continuar produzindo sêmen, porém, sem células, como eu disse a vocês. Ô professor, e assim, no caso, quando o homem faz a vasectomia durante um período de 6 meses, corre o risco da mulher engravidar nesse período? Por exemplo, fez a vasectomia, aí durante esse período de 6 meses, se não usar preservativo, camisinha, sei lá, algum método, a mulher corre o risco de engravidar? Não, porque as gametas estão todos aqui. São acumulados Sim, também não, mas antes. no método antigo, sem ser esse agora laser, no antigo que era, né, que colocavam um anel, sei lá, alguma coisa assim. Existe essa possibilidade de Geralmente é engravidar? cortado. Não, geralmente é cortado. Geralmente sempre foi cortado. Ah, Cortava de um lado do outro. Ele não conseguia atravessar. A questão só que garante, às vezes, diziam, né, que existia a possibilidade de haver uma união tecidual, mas isso é muito raro. Depois que corta, já foi. E você poderia ter um acúmulo aqui, mas isso é impossível. Isso não dá, não. Aí é lenda urbana. e no caso da mulher, ela fazendo a lacradura, como antigamente se fazia, né? Colocava um anel, depois se Raciocínio de quiser, hoje para frente. Não, raciocínio de hoje para frente. Ponto. de Laser. hoje para frente, a Não, não, laser não, não não, não, existe não, a não, 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 possibilidade. não. Não, até porque, inclusive, o laser cauteriza. A ideia é cauterizar. E hoje um bisturi laser é barato. O bisturi laser hoje é barato. Então, você cauteriza. Então, você não vai ficar dando nozinhos. Hoje, qualquer local tem exatamente eventos para você cauterizar. Até porque evita também a menor exposição a infecções em função disso aí. Tá bom? Então, geralmente, você usa o bisturi laser, que hoje é fácil acesso. Você era caro há 20 anos atrás, coisas assim, mas tem que se pensar agora de agora em diante. Agora em diante e é muito mais rápido, né? Então, você tem exatamente esses como é que se chama? Esses mutirões para fazer exatamente laqueaduras. Você faz exatamente um processo rápido, exatamente para desenvolver o maior grupo de mulheres em função disso aí. Por último, temos lá as infecções sexualmente transmitidas, ou transmissíveis, como queiram, que são exatamente as antigas DSTs, dos mais variados tipos, causadas, por exemplo, por protozoários, tricomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae. Vários deles aqui são exatamente o que? Protozoários que causam, né? Exatamente diversos eventos, ou seja, modificação, por exemplo, desde infecções do colo do útero, passando por alterações em função da produção de, obviamente, de secreções em função disso. Entre outros, também importantes, tricomonas vaginais, né? Tricomonias, e você tem a clamídia, tá bom? No meio dessa história aí, tá bom? Outro também importantíssimo é a sífilis, que aumentou muito isso aí, principalmente porque hoje em dia também você tem a sífilis, que chamamos que é transmitida, às vezes, pela própria questão de mãe para filho, e essa é muito perigosa, porque você pode causar degeneração do sistema nervoso, tá bom? Pode causar sérios problemas ao filho, em função disso aí. Você tem também eventos virais, que aqui você não tem, mas além do HPV, que é um dos que mais mata mulheres, diga-se de passagem, o vírus, o papilomavírus humano, é o câncer que mais mata mulheres no nosso país, tá bom? Está em primeiríssimo lugar, tá bom? Até porque você tem aí pelo menos 20 e tantos tipos aí deles, aí, em função disso, são variáveis muito importantes, porque ele causa uma alteração genética nas células, exatamente do colo vaginal. Você ainda tem a questão aí do HIV também, né? Síndrome da imunodeficiência. E o próprio HTLV, perdão. O HTLV é o vírus, é um retrovírus similar ao vírus HIV, que causa exatamente degeneração do sistema nervoso. Então, ele também está envolvido nesse processo. Aí, e, diga-se de passagem, nós estamos numa área endêmica, ou seja,
altos índices de aí, exatamente de HTLV. Ele causa uma degeneração do sistema nervoso, em que o indivíduo vai perdendo uma série de controles, desde movimento peristáltico do sistema digestivo, até você ter problemas em relação à locomoção. Controle de esfíncteres em relação ao corpo, ou seja, incontinência urinária, fecal, e chegando à degeneração do próprio sistema nervoso central, em função disso aí. Então, meninos, como eu disse a vocês, este é o programa de ciências morfofuncionais, a cabeça dentro funcionando mais. Ciências morfofuncionais do sistema tegumentar, locomotor e reprodutor. Perguntinhas aos bravos que resistiram até o final? Em Samuel, Eliane, Maurícia, Daíse, Laís, Ailane, Ô, professor. Gio, Denise. Pode falar, Maurícia. Estou te ouvindo. Não, você fez a chamada aí. Oi. Estou perguntando. Quem está ainda acordado? Já são 10h20 da noite, então encerramos por aqui. Ufa! A gente se... Ufa, exatamente. Leiam, estudem, isso já está tudo postado lá para vocês. Vejam lá na questão exatamente de onde. Lá do AVA de vocês, e é claro, isso vai estar, essa aula também vai estar postada depois, mais tarde, amanhã, né? Lá me chama no YouTube. Outra coisa, lembre-se que agora a gente só se encontra no dia 30 de novembro. Nossa prova, segunda prova, vai cair obviamente, até esse final aqui dessa aula. Lembre-se de estudar tudo, repassem as coisas, vão ler, vejam aulas. Veja agora, a hora é essa, em função disso aí. Entendido, meninos e meninas? Ô, Realmente só foram apenas e a internet. no dia da prova, como é que vai fazer para a gente A gente se entrar na encontra aqui, como na sala? primeira. Na Vai primeira, ser na mesmo o primeira prova, link? nos encontramos aqui na sala. Vocês vão vir para cá para Sim, a mas eu quero sala. E aí saber eu passo as a questão do coordenadas. link. Onde é que vai estar exatamente a prova, qual o link, tudo bonitinho para vocês. Ah, Fechado? tá fechadíssimo. Tão bacana, meninos e meninas. Nos vemos daqui a alguns dias. Bons sonhos, obrigado. Boa E a gente... noite, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Abraços a todos. Boa noite. Deixa eu ver se eu paro isso aqui.